Vamos orar. Mas antes disso, levante a Bíblia. Eu quero ver a Bíblia. Eu gosto desse negócio, de levantar a Bíblia, ver a Bíblia na mão do povo. A Bíblia, irmãos. A palavra de Deus. Imagina a gente se não tivesse esse mapa, esse guia, essa revelação divina. Eu tive o privilégio de ir no Museu da Bíblia em Jerusalém. Lá tem um cilindro, tamanho mais ou menos desse púlpito. É um cilindro, irmãos. Se cair uma bomba atômica, existe uma cúpula em cima do cilindro, assim. Se cair uma bomba atômica, o cilindro fecha, blinda. E é indestrutível, porque dentro daquele rolo com vidro blindado tem uma cópia do livro do profeta Isaías, achado nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. E aí estava escrito assim: proibido tirar foto. E eu com o celular tirando foto. Tirei foto. E aí a moça chegou e falou assim: o senhor sabe que é proibido? Eu falei: é proibido, mas não é pecado. Então o senhor para. A palavra de Deus, que bênção, irmãos. Então gosto de ver a palavra de Deus na mão do povo, né? Nosso Deus e Pai, nesse momento vamos pregar a Tua palavra. Clamo a Ti, Senhor, Tu sabes, cada semana, para que o Espírito de Deus guie a formatação, a feitura, a preparação do sermão. E eu oro a Ti para que ele seja entregue pelo Espírito Santo aos corações e mentes presentes e através do canal que vão assistir hoje ou outros dias. Que essas milhares de pessoas sejam fortalecidas na fé e convencidas de que o livro do Apocalipse é a maior revelação do amor de Deus. Prega para nós, ó Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas gostam de ouvir falar e devem gostar de ouvir falar, porque tudo está centralizado na cruz de Cristo e no amor de Deus revelado na cruz de Cristo. Mas uma das maiores provas do amor de Deus é nos revelar o amanhã. Fora os evangelhos, porque o evangelho narra a vida de Jesus, então aparece muita palavra Cristo, Messias, Jesus Cristo, Jesus, o Filho do Homem. Jesus não se chamava de outro título, ele se chamava de Filho do Homem. No Novo Testamento, o livro que mais fala do Cordeiro é o livro do Apocalipse. 27 vezes menciona Jesus Cristo, Cordeiro. Aliás, a palavra Cordeiro só, referindo-se à cruz, fora outras expressões da pessoa de Jesus. Então, o tema de hoje é as ações mundiais do quarto anjo no alto clamor. Nossa, complicado, né? Bom, as ações mundiais, você já sabe, haverá um movimento mundial, ações, várias ações, do quarto anjo. Opa, quem é esse quarto anjo? O que é alto clamor? No alto clamor. Então, o que vai acontecer muito em breve? E o que isso envolve a minha vida hoje, sábado, 26 de novembro de 2022? Apocalipse 17, 3 até o verso 7. Depois vai para 18, 1 a 8, e sábado que vem eu vou pregar de 9. Apocalipse 18, de 9 a 20, sábado que vem. Hoje Apocalipse 18, 1 a 8. Mas a introdução está em Apocalipse 17, verso 3 até o verso 7, diz assim: transportou-me o anjo em espírito, em visão, a um deserto. E vi, linguagem simbólica, uma mulher montada numa besta, num animal, num poder vermelho, escarlate, cor de vinho, vermelho escuro. Uma besta, um poder repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se essa mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, a mãe das meretrizes, a mãe das abominações da terra. Quando fala meretriz e abominações, é a mesma coisa.
Então vi esta mulher bêbada, embriagada, embebecida com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, que é a mesma coisa. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que é a mesma coisa, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Isso aqui é apenas uma introdução, isso aqui é uma perícope, uma parte da Bíblia que cabe um longo sermão. Agora Apocalipse 18:1, que tem a ver com a continuação disso. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, chamado quarto anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a meretriz, a prostituta, a mãe, a grande Babilônia, e se tornou uma morada. Irmãos, olha que linguagem forte, que expressões fortes, que adjetivos fortes. Morada de demônios, um covil de toda espécie de espírito imundo, mentiras, inverdades, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, de tudo que não presta teologicamente falando. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor, da ira do demônio, do furor da sua prostituição. Olha como uma coisa interessante, furor da prostituição. Com ela se prostituíram, se emiscuíram, se misturaram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, povo meu, povo meu, meu povo, povo de Deus, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das suas pragas, das 7 últimas pragas dos seus flagelos. Porque, verso 5, aqui está o centro da mensagem. Porque, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, até atingir, ou tentar atingir, de forma inaceitável as coisas de Deus. E Deus se lembrou dos atos pecaminosos, iníquos, que a Babilônia, que a prostituta praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe de igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, eu mando no mundo inteiro, eu sou soberana. Por isso, em um só dia, no fechamento da porta da graça, sobrevirão as suas pragas. As 7 últimas pragas começarão. Então haverá morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Irmãos, uma leitura pesada, uma leitura carregada, uma leitura forte, uma leitura densa, só a leitura. Aí você tem que pegar tudo isso e simplificar, depois de ter feito a exegese, o estudo do que realmente tudo isso significa. O que é exegese? É o que estava na cabeça do autor. Eu fico tão grato a Deus, louvando o nome de Jesus Cristo, porque o autor da mensagem apocalíptica, que é uma mensagem de revelação e de amor, foi João, o apóstolo do amor. Profecia é o amor de Deus revelado, irmãos. É um pai que avisa o filho. Vai acontecer isso, e esse sistema, e esse sistema, e esse poder estarão no controle, farão isso. Fica preparado. Seja esperto como uma serpente. Seja humilde e simples como uma pomba. Mas se liga aí. Se liga aí. Irmãos, apenas uma análise. Depois nós vamos entrar em alguns textos através do PowerPoint. Verso 1. Depois destas coisas vir descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória.
no outono de 1844, não foram os adventistas do sétimo dia, que nem existiam. Foram, eu preguei esses dias atrás, episcopais, luteranos, presbiterianos, aí veio os mileritas, batistas, na Europa, os anglicanos, mais de 700 padres pregaram. Começou ali o início do tempo do fim, profética, cronologicamente falando. E nós estamos vivendo o período da terceira mensagem angélica. E no verão de 1800, no outono de 1844 para cá, foi pregada a mensagem do primeiro e do segundo anjo. E continua sendo pregado a primeira, a segunda e a terceira mensagem. E depois que essa mensagem tiver um certo alcance, entra em cena um outro anjo, chamado quarto anjo. Nós vamos descobrir quem é esse anjo. Esse anjo se une, então, à mensagem de Apocalipse 14, 9 a 12, os três anjos. É uma mensagem final de Deus ao mundo e suas palavras são uma repetição de Apocalipse 14, 8, a segunda mensagem angélica. Caiu, babilônica. Irmãos, Apocalipse 14, 8, essa primeira parte ela é assim um pouco mais densa. É uma profecia, Babilônia ainda não caiu. É um anúncio. E nós vamos ver nessa manhã quando se dará a queda da Babilônia e como isso vai acontecer. Caiu, quer dizer assim, vai cair. E Apocalipse 18 é um momento em que ela cai. Então repete-se, caiu, Babilônia. Aí vem toda a descrição. E é interessante, irmãos, que Apocalipse 18, 1 é o cumprimento de Apocalipse 14, 8. Caiu, o que diz caiu, agora realmente caiu. É o último convite de amor divino. Verso 2 e 3, irmãos, fala assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que se descreve nesses dois versos? Bem simples: as corrupções e a terrível condição do mundo religioso. Irmãos, se você estudar a história do cristianismo, nos 200 últimos anos, de 200 anos atrás até hoje, você vai ver uma mudança assim, drástica, repentina, gigantesca, nas principais denominações protestantes. Uma corrupção, uma devassidão, um afastamento, uma apostasia. Eu vou citar um exemplo. Fui convidado para uma semana de oração nos Estados Unidos, não vou mencionar o local por uma questão de respeito, e lá tive contato com o pastor de uma denominação que me recebeu fumando um charuto, e era pastor de uma denominação muito tradicional, que há 200 anos atrás, extremamente respeitado no mundo inteiro, universidades no mundo inteiro. Pelo nome eu posso falar, o movimento luterano, como nós respeitamos Lutero, está salvo. E esse pastor vendeu a igreja para a nossa igreja. Foi perguntado a ele por quê? Por quê? Porque fechou. Acabou. Não interessa mais. E muitas dessas denominações, irmãos, o verso 2 e 3 está falando de corrupções e a terrível condição do mundo religioso. E então o que é que aconteceu? De mais ou menos 200 anos para cá, houve uma apostasia assim muito forte, muito rápida, decadente das denominações protestantes. E de 1990 para cá, em nosso país, entrou
uma teologia falsa, mentirosa da prosperidade, um engano, uma mentira, prometendo o céu na terra. Quem prometeu tesouro nessa terra em detrimento do reino de Deus foi o demônio, no monte da tentação. E você já sabe disso, eu já falei, já repeti, a cada 1 hora, no nosso país, um ser humano coloca uma gravata, ou uma mulher, ele ou ela abre uma igreja. 24 igrejas novas são abertas no Brasil, são registradas no Brasil por dia. Por dia. Que o ser humano sabe que se ele arrumar ali 150, 200 pessoas, que devolva o seu dízimo, ele está com a vida resolvida. Não estou criticando, nem julgando, não sei as motivações de todos, mas em grande parte é um negócio, é só um negócio. É uma prostituição da verdade, do Evangelho. E a negação básica dos princípios do Evangelho. Vamos citar alguns temas. Aceitação incondicional, verdade. Não necessidade de regeneração, mentira. Outro engano, a Bíblia é um texto desatualizado. A Bíblia deveria ser reescrita para os dias atuais. Como uma nova constituinte, nós deveríamos ter uma releitura da Bíblia. A aceitação aberta de pastores e pastoras homossexuais. Várias igrejas, irmãos. Casal pastoral, homem e homem, mulher e mulher, pregando em nome de Jesus Cristo, aceitação sem regeneração. Deus aceita você em pecado, com pecado, e vai te levar carregado de pecado para o céu. Mentira. Jesus veio nos salvar da condenação do pecado e do poder do pecado. E eu fui muito criticado. Você é homofóbico. Irmãos, Deus ama a todos, mas a Bíblia é clara. Quem será salvo, quem estará perdido. Hoje é natural se pregar essa prostituição teológica. Aceitação do pecado, não do pecador, especialmente a sodomia em suas diversas formas. E como eu já falei, a não necessidade de um renascimento, a não necessidade de uma regeneração. Agora vamos aos versos 4 e 5, coloque os seus olhos lá. Ouvi outra voz vinda do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes em seus. Irmãos, aqui é uma coisa linda. Eu gosto quando o dom profético fala, os nossos queridos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho muitas ovelhas de São João 10, a mim me convém conduzi-las, um dia congregá-las e conduzi-las, um dia haverá um só rebanho, um só pastor. Muitos dos que estamos aqui abandonarão a fé, milhões e milhões virão. Aonde está esse povo? Está na mãe e também está nas filhas. Muitos sinceros, enganados, não sabendo a verdade salvadora da graça de Jesus Cristo, todavia, a perpetuidade da lei de Deus, a santidade do sábado, a mortalidade da alma e tantas verdades que não são do adventismo, são da palavra de Deus, e os adventistas do sétimo dia obedecem. Por quê? Agora vem, irmãos, quando fechar a porta da graça, o sinal de que fechou a porta da graça é quando cair a primeira praga. Caiu a primeira praga, todo mundo está com o destino selado. O nosso destino ele é selado, irmãos, nessa vida. Pela morte ou pelo fechamento da porta da graça. Então, fechou a porta da graça, caem os flagelos, as pragas. Por quê? Verso 5 diz assim: porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela... Vamos pegar um exemplo bem básico, Sodoma e Gomorra. Ou o mundo pré-diluviano, vamos começar pelo mundo pré-diluviano. Deus falou assim, não dá mais para tolerar. Noé, faz uma arca aí. Eu vou te dar o tamanho, vou te dar o modelo, o material que você vai usar. Não foi, irmãos, o material usado, nem a construção, foram os anjos de Deus que sustentaram aquele barco. Noé pregou 120 anos, muitas pessoas se salvaram antes, morreram salvas, mas naquele fatídico dia em que fechou a porta da arca, que é um símbolo do fechamento da porta da graça, apenas
8 pessoas. Deus falou, basta. Um dia Deus olhou para Sodoma e Gomorra e falou assim, chega, basta. Um dia Deus olhará para esse mundo e vai dizer, chega, basta. O mal não presta, como diz a música. Está na hora de tirar os meus filhos desse mundo podre, sujo, corrupto, mentiroso, vil. E, entre aspas, teologicamente falando, falido. Mentira em cima de mentira, nós temos que saber a palavra de Deus. Os seus pecados se acumularam até o céu. O que é pecado, irmãos? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é rebelião contra Deus e a sua palavra, as suas verdades. Isso é pecado, é errar o alvo. E então vem o juízo de Deus. E o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do... Irmãos, um dia eu vou pregar um sermão, eu estou preparando um sermão sobre o juízo de Deus. Como acontece esse negócio? Um dia você realmente vai ver Deus face a face. Você vai ser julgado assim, ó. Quer esteja salvo, quer esteja perdido. Por isso que eu sempre oro, eu quero ver Jesus como um salvo, porque todo mundo verá. E nós vamos prestar conta diante de Deus, cada um de nós, das escolhas que fizemos. E nós seremos retribuídos por nossas obras, recompensados, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse caso da Babilônia e daqueles que quiseram permanecer nos seus pecados, para o mal. Diz o verso 6, dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O que é misturar bebidas? É pegar as verdades sagradas e colocar o erro. É pegar uma taça de suco de uva e colocar uma gota de veneno. É a mistura. Esse é o problema, é o sincretismo, é a mistura. Verso 7, o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe de igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. Versos 6 e 7, irmãos, falam da arrogância desmedida, que inspirou confiança plena em sua estratégia maligna para governar o mundo. Irmãos, não nos enganemos. Apocalipse 13 vai se cumprir. 2 impérios se unirão, já estão unidos. E o mundo será dominado. Cada qual na sua fé, na sua religião, mas tendo a mesma linha de pensamento, a mesma crença. Não importa o seu país, não importa a sua origem, não importa a sua religião. Importa se a gente acredita nas mesmas coisas. E 2 coisas se sobressairão, uma delas é o assunto do sábado que vem. O espiritismo é o elo, é a corrente, os elos. O espiritismo, irmãos, são vagões de um mesmo trem. O espiritismo é a grande corrente que está unindo o mundo por detrás. Diversas formas, eu vou pregar sábado que vem. Isso vai se destacar muito, o espiritualismo, o espiritismo. Em suas diversas formas. E o primeiro dia da semana como dia sagrado. Então, imagina você receber o apoio como instituição religiosa do mundo inteiro. Todos os reis, todos os monarcas, todos os soberanos. Todo o poder militar a teu dispor. 1000 bases militares no mundo distribuídas a teu favor, te protegendo. Assim como a América do Norte protege Israel, Roma será protegida militarmente falando. Uma hora eu vou repetir aqui o poder militar que os Estados Unidos têm, irmãos, é algo assombroso. Hoje, se acontecesse uma guerra mundial, em menos de 24 horas, 70% do globo terrestre tem um controle militar da América do Norte. É algo impressionante. Em todos os continentes, em todos os mares, a porta-aviões, são 12, a China está fazendo o primeiro.
12 porta-aviões, eu não lembro quantos aviões, parece que 750 cada porta-aviões. É impressionante o poder. Então, a Babilônia, ela terá essa cobertura, um guarda-costas mundial, a besta que emerge da terra. E ela diz, nunca vou ter problema, eu tenho a cobertura da América do Norte. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, as pragas, pranto, morte, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Qual será o tema então, irmãos? A santidade e perpetuidade da lei de Deus, o sábado. Esclarecido assim um assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer uma ordenação humana, receberá o sinal da besta, será traçada uma linha divisória. Vamos lá. Até agora foi quase que a introdução do sermão. Não sabemos o tempo, mas Deus enviará o quarto anjo. Agora nós vamos entender quem é o quarto anjo. E haverá uma pregação, ações mundiais do povo de Deus. E então haverá uma grande divisão entre os sinceros e os falsos. A lei de Deus vai ser agitada, as verdades da Bíblia serão agitadas. Muitos se decidirão ao lado do Senhor. E então a mensagem é dada, o mundo é iluminado com a glória de Deus. Todos terão acesso à verdade. Ninguém vai se perder sem ter toda a oportunidade de salvação. Então, quando todos estiverem decididos pela palavra de Deus ou contra a palavra de Deus, fecha-se a porta da graça e começam as pragas. Então, agora, para você entender um pouco melhor, nós vamos avançar aqui. Eu sei que é um sermão assim um pouco complexo, mas vamos lá. As ações mundiais do quarto anjo no alto clamor. O pastor fez uma introdução. Apocalipse 18, 1 a 8. Então, o pastor Fernando Scheige, no livro Preparação para a Crise Final. Irmãos, todo adventista do sétimo dia tinha que ler esse livro umas 10 vezes na vida. Eu pesquiso esse livro. Esse livro tem a cronologia, os eventos sequenciais do tempo do fim. Ele diz assim: simultaneamente com o reavivamento e a reforma interior, o selamento e a sacudidura, e recebendo o impulso poderoso da chuva serôdia, o povo de Deus se lançará à sua obra evangelizadora com grande fervor nesses últimos dias. Este anjo não apresenta uma nova mensagem, mas um novo poder. Então a pergunta é: quem é o anjo de Apocalipse 18:1 que enche a terra com a sua glória? Irmãos, quem tem glória? Doxa. Quem é capaz de pregar o evangelho em todo o mundo? O ser humano. Isso é uma que Deus fará, que Deus realizará, mas Deus usará diversos instrumentos humanos, diversas ações, e eu quero estar vivo pela graça de Jesus e receber a iluminação total do Espírito Santo. Irmãos, o anjo de Apocalipse 18:1, nunca esqueça, é o Espírito Santo de Deus, é a chuva serôdia, é Ele que tem a glória, é Ele que vem do céu. Na linguagem, Ele está na terra, mas Ele recebe uma autorização para vir do céu, no sentido assim, todo o poder é dado, toda a autoridade, e o Espírito Santo então ilumina a terra com a glória de Deus. Você não tem outro ser. Quando você lê, diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu. Primeiro vem do céu, só vem do céu quem? Alguém enviado por Deus, ou um anjo, ou Cristo. Agora vem o Espírito Santo, que tinha grande autoridade. Se refere à pessoa do Espírito Santo, mas também a palavra de Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada, e a terra se iluminou com a sua glória. Irmãos, que ser humano, que instituição, quem tem a capacidade de ser um iluminado, iluminar a terra inteira com a sua glória? Quem tem glória? É Deus. Deus, o Espírito Santo. Review de Herald. Quem é o anjo de Apocalipse 18:1? O vivificante Espírito de Deus. É a chuva serôdia que os vivifica e os fortalece. Irmãos, quando descer sobre esse mundo, sobre o povo de Deus, sobre cada coração humano sincero que estiver lá na Babilônia, vai ouvir a mensagem: Babilônia, a igreja que você está é uma Babilônia, é mentira, é prostituição doutrinária, é prostituição de verdades, é mistura com erro. Saia dela, saia dela. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Agora veja, irmãos, 3 textos bíblicos.
o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Romanos 9, 28. Quando você estuda esse texto à luz do dom profético, essa é uma profecia que vai se cumprir. Jesus enviará, Deus o Pai enviará, eles enviarão a plenitude do seu poder através da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, e a obra de Deus será executada pelo Senhor de uma forma completa, mas sobretudo de uma forma rápida. Nós não sabemos quantos dias, quantos meses, não sabemos, irmãos, mas será um movimento intenso e rápido. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá isso vai se cumprir. Apocalipse 10, 7 é a mesma coisa, irmãos. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O que é o segredo de Deus? A revelação plena do evangelho para todo mundo, debaixo do poder do Espírito Santo. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor, e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Vamos lá, vamos falar de uma forma assim bem objetiva. É uma linguagem que a gente não está acostumado. Clamor. O que é clamar? Clamar é gritar, é berrar. É falar de uma forma assim, que nessa semana nós estávamos brincando, e um pastor jovem deu um grito. Eu estou com um probleminha aqui nesse ouvido. Ele deu um grito tão grande. Eu olhei para ele e falei assim: ô pastor, grita mais baixo, não precisa gritar tão alto. Ele falou: você está com problema no ouvido? Eu falei: estou. Ah, então põe tampão. Eu estava brincando, né, fazendo esporte junto. Põe tampão. Eu falei: eu sei que tem tampão da 3M, mas eu estou sem tampão, então não grita tanto. É brincadeira. Então, o alto. O que é alto? É um som alto, vai. Lá em Hortolândia, eu tenho que rir. Nós chegamos de Hortolândia em 2011 para morar. Aí, uma cidade nascente, na época ela tinha 21 anos, era uma comarca de Sumaré, hoje está se tornando uma cidade fora do comum, uma cidade maravilhosa. Não chega a ser uma americana da vida, mas vai chegar perto. O importante é que Jesus volte logo, nós vamos para Jerusalém. Mas havia um negócio lá, irmão, chamado Hortolândia em Festa. O povo pobre, não havia esgoto, não havia saneamento. O esgoto na rua, em vários bairros, especialmente na região central, inclusive. Inclusive, né? E eles faziam um rodeio. Faziam um rodeio lá na saída para Campinas, lá perto de um bairro chamado Sumarezinho, onde eu fui pastor. Irmãos, e aquele som, e anunciavam na cidade com carro de som, né? Hortolândia em festa. Eu falei: mas festa do quê? As pessoas sofrendo, lutando, um momento difícil que nós estamos atravessando no nosso país. Hortolândia em festa, irmãos. E a gente morava no centro de Hortolândia, o único prédio que tinha. E a noite inteira aquele toque, 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 aquele som, aquela bagunça, e álcool, e gado, e boi, e cavalo, e rodeio, e prostituição, e droga, e aquele som reverberava, irmãos, pela região inteira. Falei: meu pai do céu, e da cidade não dormia. Era a noite inteira, Hortolândia em festa, e a gente ria, né? Era um absurdo. Eu pelo menos achava um absurdo. Era, sei lá, uma motivação daquilo. Então o que é o alto clamor? É uma mensagem que Deus vai dar de uma forma tão alta, tão poderosa. É uma expressão, um clamor tão grande, tão forte. O Espírito Santo vai falar de uma força tão grande, tão irresistível, que vai atingir o mundo inteiro. O mundo inteiro. Pequeno exemplo. Levanta-se o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, e ele prega, e as pessoas ouvem na sua língua. O Espírito Santo é um intérprete, ele fala na língua dele, no hebraico. Talvez tenha pregado no grego koineu popular, mas as pessoas de várias nações entendem na sua língua. 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 pessoas se convertem num dia. E quando o Espírito Santo descer sobre a terra, milhões, eu acredito, bilhões de pessoas se converterão em poucos dias. Uau!
A terra se iluminará com a glória de Deus. Deus vai executar a sua palavra sobre a terra, completando-a. E se você estudar essa palavra, abreviando-a, o dom profético fala, e a Bíblia, no seu original, explica, será um tempo curto, breve. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes. Vou ler devagar. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes. E, como no tempo dos apóstolos, muitas pessoas volverão do erro para a verdade, e a terra será iluminada com a glória do Senhor. Sai dela, povo meu, caiu, caiu, Babilônia. Essa não é a mensagem, essa não é a verdade está aqui, na palavra de Deus, está aqui. Essa Bíblia não é dos adventistas do sétimo dia, essa Bíblia é a palavra do Senhor, é a revelação de Deus, traduzida para o vernáculo português por um padre, João Ferreira de Almeida, usado por Deus. Uau. A palavra de Deus será o teste. A obra progredirá mais e mais até que a terra inteira seja divertida e então virá o fim. Irmãos, por uma questão de tempo eu não vou ler. Você conhece o texto de Joel 2:28. Sonhos, visões. Então, se a Nice do Cleiton tiver uma visão, irmãos, naquele tempo, pode acreditar que é de Deus. Quando a Nina e o Nino se levantarem para pregar, se for em nossos dias, pode acreditar, as crianças pregarão, os velhos sonharão. Irmãos, diversos meios, milhares de instrumentos, os mais humildes. Deus não vai usar aqueles que têm a cátedra. Deus não vai levar em conta o ensino, um conhecimento acadêmico. Não. Deus vai levar em conta a pureza e a sinceridade do coração. Crianças, velhos, jovens sonharão, pregarão. Rádio, televisão, Instagram, Facebook, internet. Mas tem um instrumento muito poderoso. Muito poderoso. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, mas como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhes prestar obediência. Segue ela agora. Presta atenção agora. Os raios claros de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os laços, os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, seja ela qual for, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Uau! Agora, irmãos, tem uma coisa. Deus fará a obra. Só que Deus não vai fazer com a sua mão. Deus vai fazer com seus instrumentos aqui na terra. Você e eu e todo sincero que Ele levantar lá fora. Milhões, bilhões de pessoas pregarão a Bíblia, como eu preguei alguns dias atrás. Antes do milerismo, antes do adventismo, padres fiéis na América do Sul, na América Central, descobriram as verdades que hoje pregamos. A verdade não é nossa, a verdade é de Deus. A palavra do Senhor. Aproximamo-nos rapidamente do fim. A impressão e circulação dos livros e revistas que contêm a verdade para este tempo deve ser nossa obra. Por quê? Por quê? Irmãos, olha isso aqui. Eu amo esse texto. Eu repito esse texto há muito tempo. Eu fui diretor de publicações, fui comportor. Eu amo, eu creio nessa mensagem. Em grande parte, como diz o curitibano, em grande parte, por meio de nossas casas editoras, as publicações, que se há de efetuar a obra daquele outro anjo, Apocalipse 18, o Espírito Santo, que desce do céu com grande poder e com a sua glória ilumina a terra. Ou seja, este ano e ano que vem, fiz contato com o pastor Almir Marrone da Conferência Geral, diretor de publicações da Igreja Mundial. Este ano, eu achei que devia ser mais, devia ser pelo menos 1 bilhão.
Mas nós chegamos agora a 8 bilhões de habitantes do mundo. Mas enfim, a igreja este ano e ano que vem no mundo distribuirá 200 milhões de livros, O Grande Conflito, na sua íntegra. Agora imagina, porque esse livro tem sido distribuído ao longo de séculos, mais de um século, melhor dizendo, mais de um século, mais de 150 anos. Agora você imagina, o Espírito Santo de Deus, não haverá para cada não cristão, vamos dizer assim, genuíno, para cada não conhecedor da palavra de Deus, uma pessoa para dar estudo bíblico. Aí o livro está lá na estante, a semente foi semeada, o livro está lá na estante, e o Espírito Santo, a pessoa quer saber o que está acontecendo. Aí ela tem um grande conflito na estante, ela tem a Bíblia, e aí vários meios de comunicação, e o Espírito de Deus, assim, pega aquele livro e leia. E a pessoa vai tomar o livro, e quando ela tomar o livro, e comparar com a Bíblia, o Espírito de Deus a iluminará, e ela vai dizer, este é o caminho, a verdade e a vida, e vai se unir ao povo de Deus, em grande parte, por meio dos escritos que estarão nos lares das pessoas. Em 1998, eu fui na casa do Cid Moreira, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava lá. Ele ia gravar o livro Caminho a Cristo. O Cid Moreira, naquela época, já era há mais de 30 anos vegetariano, ou mais de 40 anos, eu não lembro. Ele tem quase 100 anos. Até os 80 e poucos anos ele jogou tênis. Eu era pastor na Central de Curitiba, ele foi lá um dia falar para a gente durante a semana, e ele então pediu para jogar tênis. Aí ele pediu para jogar comigo, e aí a Globo foi filmar, só filmou ele, eu nem apareci. Foi muito engraçado. Aí botar lá, Cid Moreira jogando tênis em Curitiba. Eu falei, legal, vou aparecer nesse negócio aí, que é nada, botaram só um lado da quadra. Era ele, eu entendia, besta, é ele que está jogando tênis, não você. Aí ele tinha 80 e poucos anos, e aí a bola vinha, e eu batia devagarinho, né, porque ele é um senhor, né, e eu não jogo de 30 e poucos anos, eu batia devagarinho. Ele falou assim, ô pastor, faz o favor de bater como homem para homem. Eu falei, sim senhor. Aquele veio, o senhor deu uma pancada lá na direita, ele olhou, calma pastor, não tão forte assim. Mas em 1998, Cid Moreira tinha uma coleção há mais de 30 anos em casa. E ele leu o livro chamado Saúde e Vigor, Grande Conflito, uma coleção que o pai dele comprou. E por mais que esse homem não tenha se tornado batizado, adventista do sétimo dia, se você vê tudo que esse homem tem falado aí no YouTube, os salmos, a narração da Bíblia, esse homem tem sido instrumento de Deus. A esposa dele se tornou, assim, amiga da Miriam. Passamos dias juntos lá em Curitiba, uma pessoa, a Fátima, extremamente simples, humilde, cristã. E a mensagem da literatura alcançou o Cid Moreira há muitos anos atrás, há muitos anos. É em grande parte por meio dos nossos livros. Vamos lá, vamos terminar. Agora, irmãos, presta atenção no que o pastor vai falar para a gente encerrar. O Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. O livro Grande Conflito contém a história do passado. O livro Conflito começa com a destruição de Jerusalém no ano 70, que é um símbolo da destruição do mundo. Ok? Do ano 70 para cá, começa a narrativa, contém a história do passado, do presente e do futuro. Em sua exposição das cenas finais da história desta terra, dá ele um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste do que qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência, a chuva serôdia, o último convite de misericórdia, o derramamento do Espírito Santo, o anjo de Apocalipse 18, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente do que em qualquer de meus outros livros. Eu tive o privilégio, junto com a minha esposa, de ver um lugar que é cercado, você não senta, por uma questão de respeito e também de cuidado, a mesa e a cadeira onde Ellen White escreveu O Grande Conflito. Irmãos, você chega assim, não é que você seja um místico, mas você percebe que está diante de um altar que foi consagrado. Nunca houve tanta intervenção do demônio na vida dela,
mas também como nunca anjos de Deus circundaram a sua casa. Mais tarde, quando ela já era aposentada, vivendo em Santa Helena, na Califórnia, uma de suas netinhas narra essa história. Uma de suas netinhas pequena estava brincando. A casa dela é uma casa muito bonita, no meio de uma mata, um lugar muito lindo. E as crianças estavam brincando, e de repente as crianças dos vizinhos, as amiguinhas que estavam ali brincando, crianças, viram assim um grupo de anjos, 10, 12, 15 anjos, eu acho que eu falei sábado passado, aqui, e as crianças viram e falaram para a netinha de Ellen White: olha, anjos, anjos. Ela falou: é os anjos da vovó, vamos brincar. Mas é os anjos. Sim, eu sei, todo dia eles vêm aqui, a gente já sabe, vamos brincar, deixa os anjos para lá. As crianças: não, mas é anjo, a gente nunca viu anjo. Eu já não falei para vocês, é os anjos da vovó, vamos brincar de boneca, de carrinho, sei lá. E ela conta essa história, eu falei assim, eu não fiquei impressionada. Porque a gente via, sabia e sentia que os anjos viviam ali. Porque Deus, segundo o Apocalipse, iria levantar o dom de profecia que sempre existiu, desde a entrada do pecado até o tempo do fim. Os patriarcas tiveram o dom profético, profetas, logicamente, tiveram o dom profético, a igreja primitiva teve o dom profético, reis e rainhas tiveram o dom profético, juízes tiveram o dom profético. A igreja primitiva teve o seu dom profético, a igreja, na sua história, sempre teve o dom de anunciar, de profetizar, de testemunhar, e a igreja verdadeira guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o dom profético. Irmãos, estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste do que qualquer outro livro. Agora diz para mim, ontem uma senhora muito querida perguntou para mim: pastor, o livro Grande Conflito é o livro Grande Conflito? Inteiro? Eu falei: é. Mas pastor, me explica. Eu falei: não, é o livro Grande Conflito, Grande Conflito. Mas para aí, como é que a igreja fez para entregar para você e para mim um livro por R$1,50? Sendo que, isso eu fui buscar informação. Se você pegar tinta, papel, o custo da máquina, o custo funcionário, tudo, o custo de um livro, custo de impressão é R$8. Mas a igreja adventista do sétimo dia, crendo em Apocalipse 18:1, na chegada do Espírito Santo e nas sementes lançadas, nos faróis colocados, mesmo que aparentemente apagados nos lares. A divisão sul-americana entrou com uma parte, milhões. União Central Brasileira, milhões. Associação Paulista Central, 1 milhão de livros. Louvado seja o nome de Deus. E foi rateado em 5, e o membro vai pagar R$1,50. Eu falei: isso, eu não sei se um dia vai acontecer, irmãos. O que eu vou falar para você, você critique do jeito que você quiser criticar. A Bíblia diz: o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Eu vou testemunhar, tá bom? Eu vou testemunhar, porque eu vou falar isso aqui com humildade, com alegria, mas com paixão, porque eu acredito nessa missão. Eu e a minha esposa, a minha família, vamos fazer um sacrifício de amor, e nós vamos adquirir 10 mil livros. Devia até fazer mais, 10 mil livros. Eu preciso de mão de obra para distribuir. E a ideia, irmãos, não é sair no sinaleiro jogando livro, não. A ideia é que você pegue os livros, entregue para pessoas especiais, assim, entrega pessoal. Só, lê esse livro aqui. Mas, irmãos, eu não sei se você pode, eu não sei o sacrifício que você vai fazer, mas não pense pequeno, porque eu acredito que um dia, lá no céu, alguém vai dizer: Gilson, lá no ano de 2022, você e a sua esposa e a sua família compraram 10 mil livros? Sim, um deles foi para a minha casa. E o Espírito Santo caiu sobre mim. Eu era de denominação tal. Eu aceitei a mensagem do Evangelho. Eu estou aqui no céu. Eu queria te abraçar. Falei: vai lá, primeiro abraço, Jesus. A honra e a glória sejam dele. Mas muito obrigado. Eu acredito nisso, irmãos. Eu era pastor do NASP Hortolândia. Em 2012, saiu a Grande Esperança. A nossa igreja distribuiu 200 mil livros no interior de São Paulo. Mandamos para toda a nossa associação. Eu vou contar apenas essa história. Um ex-adventista do sétimo dia, era representante comercial, viajava a vários estados, inclusive em Minas Gerais.
Passou num semáforo lá em Indaiatuba, livro que saiu do IASP. Entregaram para ele no semáforo e jogou no porta-luva. Cada vez que ele ia mexer no porta-luva, o Espírito Santo falava, já tinha sido ancião de igreja, da igreja, ao livro. Um dia passou em frente à igreja, uma esquina, uma rota que ele nunca fez. Ele sempre fazia uma outra rota. Aquele sábado resolveu fazer uma rota diferente, deu de cara com a igreja. Lembrou o grande conflito. Ele sabia, está aí dentro. Aí foi brigando com Deus, até que Deus falou assim, eu acho que eu contei esses dias atrás. Acho que eu estou repetindo a história. Ele sofreu um acidente de carro e foi retirar as coisas do porta-luva que estava lá. A grande esperança, que era o grande conflito parcial. Ele releu aquela parte do grande conflito, voltou para a igreja, se rebatizou e está firme na igreja lá em Indaiatuba. Isso é irmãos queridos, eu acredito nisso. A única verdade sobre o tempo do fim está aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é a Bíblia explicada. O maior comentário escatológico depois da Bíblia chama-se o grande conflito. Então eu quero fazer um apelo para você, querido irmão. Eu quero agradecer o primeiro ancião Cleito, que está tão apaixonado, que colocou o papel já na mão de vocês. Eu queria deixar para o fim, porque foi falha minha, eu não combinei com ele. E vocês já preencheram aí. Um pouquinho que eu olhei e falei assim, meu pai do céu, esse povo está sem fé. Aí a minha filha veio aqui e falou, pai, vou falar. Eu falei, não fala, filho, eu vou falar. Aí todo mundo fala, Deus não tem mais peso para falar. Mas ela está empolgada também. Então, parabéns, filhinha, que você falou. Desobedeceu o pai, mas está tudo certo. Ela tem 25 anos. Nisso ela pode desobedecer. Quando tem que pregar, tem que desobedecer. Prega. Fala, filha. Irmãos, eu estou encantado com isso aqui. Isso aqui é uma chance de ouro. Isso não vai passar. Eu não sei se um dia a igreja vai fazer isso esse ano e ano que vem. E amanhã. Eu vou acordar cedo. Vou pegar uma caixa de livro. Vou viajar 200 e poucos quilômetros. E vou levar para uma pessoa. Porque essa pessoa, ela tem um relacionamento com pessoas que não seriam alcançadas por nós. É um relacionamento que ela tem com pessoas diferentes. E ela quer levar 50 grandes conflitos para 50 famílias especiais. Da classe A, da classe alta, que a irmã fala muito da classe alta no evangelismo. Eu vou levar para ela uma caixa. Eu vou na sua casa amanhã, vou viajar mais de 200 quilômetros para levar para você. Porque eu acredito nisso, eu creio, irmãos, eu creio. Terminando. 1987. Laguna, Santa Catarina. Meu estado. Sou catarinense. O pessoal acha que eu sou gaúcho. Nada contra os gaúchos. Trabalhei 6 anos no Rio Grande do Sul, povo bom. Como no Paraná, povo bom. Rio de Janeiro, povo bom. Povo de São Paulo, povo bom. Todo mundo que é de Deus é bom. Eu, comportor, passei de ônibus um dia, indo para Tubarão colportar, vender livros. Vendi muito grande conflito. Muito. Só num dia eu vendi 16 numa favela. Ninguém queria. Eu meio que dava assim, porque me deram uma favela para aprender a comportar, eu vendi grande conflito. 16 livros. Vendi muito. E um dia passando de ônibus de Florianópolis para Tubarão, na ponte de Laguna, você olha à direita assim, mar, à esquerda mar, que liga a Laguna ao município de Tubarão. E eu vi assim um monte de árvore, um monte de cepa, um monte de poste, como se fosse metade de um poste de luz. Eu olhei assim, falei, será que isso aqui um dia foi uma mata? Nossa, um monte de poste. Aí, não sabia o que era, olhei assim, que engraçado, o mar cheio de poste. Bom, fiquei sem entender. Um dia voltando de Tubarão, passando na ponte, ao sentido contrário, à noite. E aqueles postes tinham luz. Eu falei, agora a coisa ficou diferente. Já tinha um monte de poste dentro do mar, é mar. Água salgada. Agora tem luz, não é uma cidade, irmãos, um negocinho enorme, dos dois lados. Eu falei, a ignorância é uma coisa ruim, né? A gente, quando não sabe das coisas, tem que perguntar, né? Aí eu perguntei para o professor, o que é isso aí?
Sei o quê? Eu falei assim, e você tem um monte de poste dentro do mar? Não, aqui é um lugar raso. Mas o que é isso? Não, em cima de cada poste desse tem uma lâmpada. E só acende de noite. Por quê? Porque à noite eles soltam a rede. Em toda a região. E ligam a luz. E o que que os camarões fazem? O camarão ele fica atraído pela luz. E ele vai em busca da luz e ele é preso pela rede. E de manhã cedo eles vão lá e recolhem as redes cheias de camarões, que inclusive é uma coisa que você não deve comer, mas que é bom, já comi. Estava fora da igreja. Ô, coisa gostosa. Sempre, as coisas do diabo sempre são aparentemente boas, né? Aí, irmãos, o que acontece? Cada livro, cada grande conflito, estou pegando a água para ilustrar, é um poste aparentemente apagado, mas virá a noite de trevas sobre o mundo, e Jesus vai ligar o interruptor celestial chamado Espírito Santo, a chuva serôdia, e as pessoas olharão para a luz e serão atraídas pela luz, os livros, e cairão na rede do Evangelho e serão resgatadas para o reino de Deus, porque nós somos chamados pescadores de homens. Então, se você botou aí 10, 20, 50, eu vou falar com o pastor lá da associação, porque quando eu era diretor de comportagem, eu não botava 50, 100, eu botava 1000, número grande, e diminuindo, eles põem de menor para maior. Botar peça grande, fazer um sacrifício. Se o teu carro está com 4 pneus meia boca, fica com ele meia boca mais um ano, cuida, mas em vez de gastar 4 pneus, compra 1000 grande conflito. Irmãos, eu estou fazendo um apelo para ganhar dinheiro? Eu estou fazendo apelo para vender livro da igreja? Não, eu acredito na pregação do Evangelho. É uma pena que a gente vai conseguir apenas 30 mil livros em Americana. Eu senti essa semana vontade, Cleiton, de chamar o pastor querido, o pastor Hernandes do outro distrito, disse assim, vamos mapear todas as casas de Americana e vamos colocar um grande conflito em cada casa de Americana, nem que a gente leve 3, 4, 5 anos, mas a certeza de que um ponto do Evangelho está lá, um poste está lá, e um dia Deus vai acender essa luz. Eu acredito tanto nisso, irmãos, tanto. Tive a alegria de influenciar as igrejas que fui pastor. Já distribuímos como pastor. No INASP foram 600 mil. São Paulo mais de 200 mil. Quase 1 milhão de livros. Quase 1 milhão de livros. E eu creio, irmãos, na salvação de milhares e milhões de pessoas. Um dia, o líder... A gente não tinha terreno, e era 200 livros que a igreja comprava, eu motivava a igreja. E a gente não tinha território para distribuir mais. Mandamos da nossa casa, publicadora na Argentina, Assis, mandamos 200 mil livros para a Bolívia, numa região que é só de sal, esqueci o nome. Se alguém lembrar pode falar aí. Mandamos 200 mil livros lá para a Bolívia. Está lá, foi distribuída a mensagem de Deus, está lá. Eu quero fazer um apelo para a igreja e para você. A Igreja Central Americana não vai mandar livro para você, tá bom? Nós não temos condições de fazer isso. Mas eu quero que você escreva no chat, aí no chat, ou no chat. Você escreva aí, quantos livros você vai distribuir, e eu vou pedir para o pessoal da mídia somar, porque eu vou bater nisso esse sábado que vem, no sábado dia 10. Porque eu quero influenciar, através do Espírito Santo de Deus, que a nossa igreja, o nosso canal, distribua 100 mil livros. Você está disposto a participar? Você quer entrar? Eu já sei que tem gente que vai escrever aí, eu quero entrar. Escreva aí no chat, eu vou comprar 100, 200, 500 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Um dia pregando esse sermão, lá na central de Curitiba, um irmão que estava no púlpito, bateu atrás de mim e falou assim, encomenda 100 mil para mim. Falei, uau, que bênção de Deus, são 100 mil luzes que aparentemente ficarão apagadas. Mas a chuva serôdia, o Espírito Santo, o quarto anjo, vai fazer esta luz brilhar. E de uma forma especial, o maior comentário do tempo do fim, o grande conflito. Vem aqui o Ministério Louvor, por favor. Irmãos, como eu acredito nessa mensagem. Vamos ficar em pé. Vamos cantar só um pouco mais. E isso vai acontecer. A profecia vai se cumprir.
E querido irmão, querida irmã, faça a sua parte, procure o seu pastor, o seu distrito, o seu tesoureiro, aí onde você está. Nós não temos condições de enviar livro, o que nós temos aqui não vai dar. Então, por favor, no seu distrito, procure o seu pastor, ou se for o caso, faça contato com o Cleito vai pegar um avião e vai fretar para você, se for 50 mil livros para cima. Irmãos, está faltando livro no Brasil, tá? Só vou dar uma notícia para vocês, está faltando livro. 200 milhões no mundo, 32 milhões e alguma coisa na América do Sul, maior parte no Brasil, 5 milhões vai chegar a 6 milhões no estado de São Paulo, 1 milhão na nossa região. Irmão, nós estamos falando de milhões, isso nunca aconteceu. Agora imagina quando o Espírito Santo for na casa da pessoa, e houver bilhões e bilhões de lares com a literatura. Eu não vou perder essa oportunidade por nada. Eu vou entrar no meu sacrifício, a minha esposa, nossa família. E não é, vamos falar a verdade, não é sacrifício, a gente tem condições. Porque você pode pagar em 6 vezes. Isso é um privilégio, irmão Aloysio, está certo. É um privilégio, irmão, não perca esse privilégio. Obrigado, irmão. Não perca esse privilégio em nome de Jesus Cristo. Escreve aí. Nós queremos dizer assim, a Igreja Central de Americana distribuiu 30 mil, o distrito, né? Mas eles influenciaram para chegar a 100 mil no Brasil. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar esse hino só um pouco mais. Cante com emoção, cante com alegria. É só um pouco mais. Logo Jesus virá nos buscar. Nós vamos cantar muito esse hino ano que vem. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, para Ele abrir meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu o sol da fé em minha ser, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, se o Espírito Santo tocou você e a tua fé aumentou, pegue o teu canhoto lá com o Cleito, escreva mais, tá bom?
Esse livro vai ser entregue aos poucos, irmãos. São milhões. Segunda-feira chega a primeira remessa. Segunda-feira. Aí dezembro chega mais um pouco, fevereiro mais um pouco, abril mais um pouco. E aí vai esse ano que vem e o outro ano. Então vai vir aos poucos. Então você não vai ter muito livro. Então é pãozinho quente. Pega porque vai faltar. Está faltando livro na associação. Está faltando livro. A igreja não está dando conta de imprimir, porque são milhões. Então se o Espírito Santo tocou você, aí na sua região, só escreva para a gente, eu peguei 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000. A Igreja Central de Americana quer influenciar a 100.000 livros, começar por nós, 30.000 livros. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por essa mensagem bíblica. O anjo de Apocalipse 18:1 é a chuva serôdia. A terra será iluminada com a glória de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A glória de Deus que é a salvação. A glória de Deus que é chamar o seu povo da Babilônia, dizendo, caiu o sistema. O sistema era podre, era corrupto, era vil, era prostituído. Sai dela, povo meu, sai. E assim que o povo de Deus sair, fechar-se-á a porta da graça e começaram os flagelos. Num só dia, num só momento. Ó Deus, que privilégio temos nós, conhecedores da mensagem do advento, de colocar esse livro maravilhoso, o maior comentário escatológico após a Bíblia, do Apocalipse, do tempo do fim, que conta a história desde o ano 70 até a nova terra. Ó Deus, esse livro tem convertido milhões e milhões de pessoas ao longo de mais de 100 anos. Senhor, nos dê paixão para nos entregar em sacrifício, fazendo a nossa oferta de doação. Testemunhei aqui, ó Deus, não para parecer, tu sabes, não, mas para motivar as pessoas, para dizer, eu creio na tua revelação, eu creio na tua palavra, porque a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ó Deus, nos ajuda a participar dessa missão com paixão, com alegria, e com a crença, com a fé, com a certeza de que o Espírito Santo vai usar essa ferramenta no tempo do fim de uma forma extraordinária. Nos leve em paz para casa, as nossas atividades da tarde, da noite. Por favor, abençoa a nossa nação. Deus, a tua palavra diz que devemos orar pelos poderes constituídos. Nós oramos, ó Deus, por nosso Senado, a nossa Câmara Legislativa. A tua serva diz que os anjos de Deus estão lá influenciando mentes. Abençoa a liderança do nosso país, especialmente, ó Deus, a liderança executiva. Ó Deus, abençoe a nossa nação, para que, se for da tua vontade, o Senhor está no controle das nações, nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Nos dê essa liberdade até a porta da graça se fechar. Por favor, nos dê hoje o Espírito Santo, para termos paixão e compaixão pelas almas que perecem. Em nome de Jesus. Amém.